Então, gente, continuando, estava falando do formato normal que normalmente se apresenta como sendo o formato da função de produção e da função de produtividade marginal do recurso produtivo considerado, mas a gente tem o quê? Que em economia, como a gente já viu, os recursos produtivos são atualmente tecnologia, capital e trabalho. Na época do Ricardo, se considerava a terra como sendo um recurso produtivo, um quarto recurso produtivo. Hoje em dia, terra é capital, né? Mas, como a gente já viu, então, os recursos produtivos eles podem ser agrupados em tecnologia, capital e trabalho. Só que a gente tem o quê? Que a gente pode reduzir a nossa função de produção, não no sentido de desprezar certos recursos, mas sim considerar que, como a gente já viu, a função de produção é a relação entre a quantidade produzida e o uso de tecnologia, capital e trabalho. Mas como tecnologia é algo difícil de quantificar e razoavelmente estável, já falamos sobre tecnologia no tópico 1, o capital estava a curto prazo, né? O capital não é difícil de quantificar, a gente pode medir capital facilmente como sendo o valor financeiro, monetário dos bens de capital, né? Mas como o estoque de capital de uma firma e da economia como um todo principalmente leva tempo para mudar, a firma até pode ter recursos monetários, dinheiro para comprar máquinas, só que pôr as máquinas para receber as máquinas, instalar as máquinas, tornar os seus bens de capital operacionais, isso leva tempo também. Às vezes, para certos bens de capital, o tempo é mais curto, para outros bens de capital, o tempo é mais longo, mas para todos os bens de capital, existe um certo tempo para ser posto em operação. Então, a curto prazo, a gente tem o quê? Que a gente pode desconsiderar, para entender ou considerar as variações na quantidade produtiva, na quantidade produzida, para explicar a variação na quantidade produzida, a gente pode desconsiderar as variações no nível da tecnologia e no estoque de capital. E sendo assim, a gente pode reduzir a função de produção a um único recurso produtivo, que seria o trabalho. A curto prazo, a quantidade produzida ela varia fundamentalmente ela depende e varia fundamentalmente pela variação na quantidade utilizada de trabalho. Então, por exemplo, você tem uma empresa que resolve aumentar a quantidade produzida, digamos uma diretoria de uma empresa está na tarde decidindo se aumenta ou não a produção e eles decidem aumentar a produção no mesmo dia. Como é que faria para aumentar a produção no mesmo dia? Vai desenvolver tecnologia? Não existe isso. Vai aumentar o estoque de capital, comprar mais máquinas? Também não existe isso. A curtíssimo prazo, algumas pessoas pensam em contratar mão de obra, só que isso também já leva tempo. A forma mais rápida de aumentar a quantidade produzida é aumentar a quantidade de trabalho, mas não contratando novos trabalhadores, mas sim botando os atuais trabalhadores para fazer hora extra. Então, rapidamente, no mesmo dia você decide aumentar a produção e no mesmo dia você já aumenta a produção. Mas como? Utilizando mais mão de obra, né? Mais trabalho, força de trabalho, horas de trabalho, né? Então, a curto e curtíssimo prazo, a quantidade produzida de um bem qualquer depende fundamentalmente da quantidade utilizada de trabalho. E as variações na quantidade produzida a curto prazo depende das variações na quantidade utilizada de trabalho, tá certo? Sendo assim, a gente pode, em vez de reconsiderar o gráfico do slide anterior, só que em vez de considerar toneladas por hectare e o recurso produtivo como sendo hectare, agora a gente pode considerar, como normalmente a economia considera trabalho, mas a gente pode considerar um recurso qualquer. Só que normalmente se chama atenção para o trabalho. Então, no eixo horizontal, em vez da gente ter a quantidade de hectares, a gente vai ter L, o número de horas de trabalho. E agora no gráfico à esquerda, a gente tem
que no eixo vertical a quantidade produzida ela é crescente com a quantidade de trabalho. Só que a quantidade produzida não cresce proporcionalmente à quantidade utilizada de trabalho, devido ao efeito do rendimento decrescente que existe, né? E esse efeito a gente pode ver no gráfico à esquerda. Quanto maior a quantidade utilizada no gráfico à direita, né? Quanto maior a quantidade utilizada de trabalho, cada nova unidade de trabalho, forma de falar, tende a incrementar a produção total uma quantidade cada vez menor. Por quê? Porque vamos perder produtividade. Mas aí foi o que eu falei no vídeo anterior, né? Esse efeito de perda de produtividade, ele pode ser mais grave em certos setores ou situações e menos graves em outras. Esse gráfico aí da direita, essa curva que eu estou desenhando, negativamente inclinada, às vezes ela pode ser mais plana ou mais vertical. Se ela for mais plana, o que isso quer dizer? Que variações, um aumento na quantidade de trabalho reduz a produtividade, cada novo trabalhador é menos produtivo do que o anterior, só que um pouquinho só menos produtivo caso essa curva fosse mais plana. Se ela fosse mais vertical, isso significa que pequenas variações na quantidade de trabalho, pequenos aumentos no uso de horas de trabalho, reduziria dramaticamente a produtividade. Seriam setores que estariam perdendo muita produtividade, quanto mais recursos, no caso do trabalho, estivesse sendo utilizado. E essas duas situações dariam diferentes impactos no nível de produção ali no gráfico à esquerda, né? Cada nível de trabalho e variação no nível de trabalho, a gente teria um diferente nível de produção total na firma ou na economia como um todo, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é relembrar então o que eu falei no tópico 3 sobre a representação matemática e gráfica de problemas econômicos. A ideia de cada novo trabalhador acrescido à produção ou hora de trabalho vai aumentar a produção total, só que a taxas decrescentes, isso pode ser algo exagerado e se deve justamente ao entendimento ou representação, é um problema da representação matemática do problema econômico. É possível que você vá contratando trabalhadores e a produção vai crescendo proporcionalmente, mas vai chegar um momento em que aumentos no nível de utilização de trabalho vai aumentar a produção total, só que a taxas decrescentes, tá certo? Só que ter precisão nessa conta é o problema que a gente falou no tópico 3, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, como eu já havia dito no vídeo anterior, essas curvas aí que eu estou mostrando, bem comportadas, redondinhas, contínuas, elas são a forma mais estáveis, né? São a forma mais comum de se apresentar em livros de economia. Existem formas alternativas, né? Tipo o que seria mais intuitivo, a maior parte das pessoas imagina uma situação na qual no gráfico à esquerda temos a produção total e no gráfico à direita a produtividade marginal. A maior parte das pessoas imagina que a economia funciona assim. E foi até o primeiro gráfico que a gente viu aqui no tópico 4, né? E eu disse que normalmente não é assim, mas pode ser que ocorra situações dessa forma. Situações dessa forma são situações em que variações no nível de emprego não altera a produtividade do trabalho. E sendo assim, a quantidade produzida total cresce proporcionalmente ao uso na quantidade de trabalho. Pode ser que existam situações assim? Pode ser que exista, né? Mas isso aí, embora seja intuitivo, não é o normal da economia. Não só com base no Ricardo, em Davi Ricardo, mas a partir de Ricardo se percebeu que esse não é o normal da economia, né? Mas essa é uma situação que pode ser que ocorra, embora não seja comum, é intuitivo, mas não é o comum da economia. Outra situação seria essa, que é parecido com a primeira situação ali, dos dois gráficos em cima à direita, só que nesses dois gráficos à esquerda a gente já tem o efeito do rendimento decrescente, mas para um certo nível do uso
do recurso produtivo, no caso trabalho, a produtividade do recurso permanece inalterado até um certo nível de uso desse recurso produtivo, digamos L1, 100 horas de trabalho, 100 trabalhadores, né, ou uma quantidade do tipo. Sendo assim, no gráfico à esquerda, a gente tem o quê? Que a produção total cresce proporcionalmente ao uso do recurso produtivo. Mas se a gente utilizar mais do que L1 horas de trabalho ou trabalhadores, a produtividade dos trabalhadores diminui, né, em relação aos trabalhadores iniciais. Mas de qualquer forma ela se mantém constante a partir daí, só que num nível menor do que o inicial. Com isso a produção total continua crescendo proporcionalmente ao uso no recurso produtivo, no caso trabalho, só que numa taxa menor do que inicialmente, tá certo? E assim por diante. Pode ser que ocorra uma situação como essa no mundo real? Pode ser que ocorra, né? Nada impede. E essa situação, eu acredito até que é mais realista do que a situação da direita ali, aqueles dois gráficos à direita. Os dois gráficos à direita é o mais intuitivo, o menos realista. Esses dois gráficos à esquerda aí são bem mais possíveis, né? Outra situação seria o quê? Seria a situação em que você, para produzir uma certa quantidade de produto, você tem que ter um certo estoque de recurso produtivo, no caso, trabalhador. Então você tem que ter, digamos, 100 trabalhadores para produzir uma certa quantidade de produto, 1.000 cadeiras, digamos. Você tem que ter 100 trabalhadores numa marcenaria, não sei se o exemplo é bom, né? Mas imagine que você, para produzir uma certa quantidade, você precisa de uma certa quantidade de produto, você precisa de uma certa quantidade de recurso. Menos do que essa quantidade de recurso, horas de trabalho, você não consegue produzir nada. E mais do que isso, vai sobrar trabalhador, não tem porquê. Então você precisa de uma certa quantidade L1 de trabalhadores para produzir uma certa quantidade de produto. Se você, digamos, 100 trabalhadores, para produzir uma nova quantidade de produto, você vai precisar de outros 100 trabalhadores, né? Só que no caso, esses outros 100 trabalhadores seriam menos produtivos do que os primeiros também, para representar o efeito dos rendimentos decrescentes, né? E assim por diante. Para cada nova quantidade que você queira produzir, você tem uma fábrica com certas máquinas, em cada máquina você tem que ter um trabalhador. Então você tem 10, 20, 50, 100 máquinas, cada trabalhador é numa máquina. Você vai pensar em turnos de trabalho, mas aí você poderia reclamar também, dizer, não, se o turno tem um turno de trabalho, acaba o turno, vai sair todos os trabalhadores e vem outros, por que a produtividade cairia? Sim, claro, primeiro foi o que eu falei, a produtividade pode não variar muito, até pode ter o caso de produtividade constante, mas no caso aqui eu estou querendo chamar a atenção para o possível efeito dos rendimentos decrescentes, caso haja, né? Se não houver, a gente estaria na situação dos dois gráficos de cima à direita. Mas estou querendo chamar a atenção também para o fato de que certas atividades produtivas você tem que produzir uma certa quantidade. Você não tem alternativa de produzir menos ou mais. Ter menos trabalhador, você produz um pouco menos, ter mais trabalhador, você produz um pouco mais. Não. Sei lá, digamos a Embraer, para produzir um avião, ela tem que ter um tanto de trabalhadores. Se tiver mais trabalhador, vai sobrar. Se tiver menos trabalhador, não tem como produzir um avião, digamos, em certo período de tempo, né? E aí, se quiser produzir 2 aviões, vai ter que ter o dobro de trabalhador e assim por diante. Só que trabalhador é um recurso produtivo, vai chegar no momento em que outros recursos podem faltar também. O galpão que a Embraer usa para produzir aviões vai ter um espaço limitado. Se ela tiver que utilizar outras áreas não apropriadas para produzir avião, isso vai impactar a produtividade dos trabalhadores que forem produzir nessa área, tá certo? E uma última possibilidade, mas são infinitas possibilidades, só estou dando alternativas aqui àqueles gráficos bem feitinhos que eu havia mostrado no gráfico anterior, né, no slide anterior.
Uma última possibilidade seria essa, na qual o recurso produtivo, no caso trabalho, até pode exibir um momento curto no qual ele exibe produtividade na margem crescente. Você está tendo um ganho de eficiência. Cada novo trabalhador, até o nível de trabalho ali, digamos L1, 100 horas de trabalho ou 100 trabalhadores, cada novo trabalhador que é inserido no processo produtivo, ao ser inserido, ele não só realiza o seu trabalho, como ainda ajuda os outros, de tal forma que a produção cresce exponencialmente. Isso, então, significa que o trabalho, nesse caso, até o nível de emprego L1, ele exibe produtividade crescente. Pode ser que isso ocorra? Pode ser que isso ocorra, mas devo dizer que é exceção à regra. Tanto que nesse mesmo gráfico aí, se a gente olhar o gráfico à esquerda, os dois gráficos embaixo à esquerda, nesses dois gráficos aí, o gráfico da esquerda é a produção total, o gráfico da direita é a produtividade marginal. Até o nível de emprego L1, uso de recursos, trabalho L1, a produtividade é crescente, ela vai crescendo até o máximo. A partir do uso desse recurso produtivo, trabalho L1, se utilizar uma quantidade maior que essa, a produtividade tende a cair. Isso significa que a produção total, inicialmente, ela tende a crescer exponencialmente até o nível de emprego L1 e a partir daí ela passa a crescer como normalmente, a taxas decrescentes, que é o normal da economia, tá certo? Ou da maior parte da economia, tá certo? Mas, enfim, existem infinitas outras possibilidades, inclusive combinações entre essas aí que eu estou dando. Mas, como a gente viu, o normal da economia o normal de livros é apresentar esses dois gráficos como representando aí a função de produção e produtividade marginal. Mas tem alternativas, tá? Que são essas aqui que a gente está vendo, entre outras, tá certo? Mas aí continua o próximo vídeo então. Valeu, tchau!